Bom, nós estamos na sala temática Imagem e Som do Museu Histórico Emílio da Silva com Maurício Sinigalha. Ele é estudante de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, embora muito jovem, é dedicado à causa voluntária. Maurício, como nasceu o sentimento pelo trabalho voluntário e direcionado para o museu? Sim, bom, primeiramente meus cumprimentos a todos os que vão ver esta entrevista. Quando você me pergunta como nasceu esse sentimento voluntário, eu me sinto na obrigação de contar como foi que surgiu a primeira oportunidade de fazer isso. Bom, primeiramente, desde novo, de pequeno, eu sempre gostei de antiguidades. Eu acho pelo fato de a minha família valorizar muito a história dela própria e conversações com pessoas mais velhas, esse tipo de atitude sempre foi, digamos assim, incentivado na minha família. E eu sempre gostei de antiguidades, principalmente relógios, locomotivas, motores de combustão, esse tipo de coisa. E quando eu vim para Jaraguá do Sul, isso há uns 6 anos aproximadamente, eu já havia iniciado o meu interesse por eletrônica. Lá em Horizontina, no Rio Grande do Sul, eu tive algumas lições com um dos técnicos mais antigos do Rio Grande do Sul, o senhor Marcos Frederico Guilherme Leonard. Hoje ele tem 94 anos e ele é do tempo ainda da eletrônica valvular. E lá eu tomei, digamos assim, peguei a raiz desse interesse por equipamentos de áudio, valvulares, receptores de rádio, entre outras antiguidades. Vindo para cá, comecei a adquirir livros antiquados já para a tecnologia de hoje, porém essenciais para entender o funcionamento de tais equipamentos. E comecei a consertar rádios para minha própria coleção, para meu próprio uso. E frequentando, claro, obviamente sempre frequentei os museus das cidades onde eu estive. Um dia, falando com a dona Alcione a respeito dos rádios aqui dessa sala mesmo, que não se encontravam nessa atual disposição, ela me perguntou, vendo um certo conhecimento nessa área, se eu conhecia alguém que poderia fazer a classificação desses rádios, uma previsão da época de fabricação, esse tipo de coisa. E eu, como estava de férias, já, se não me engano, já estava no primeiro semestre da Faculdade de Engenharia Elétrica. E então me ofereci, eu disse que eu podia fazer isso se ela permitisse. E obviamente já pensando na grande oportunidade de poder colocar, digamos assim, as mãos nesses artefatos e aprender também com isso. Sempre que a gente mexe com alguma coisa antiga, a gente aprende um pouco mais. E fazendo esse serviço que levou 2 semanas, mais ou menos, de catalogação, e também depois eu peguei a parte de fotografia, que estava iniciando também a me interessar por fotografia analógica, então fiz também a catalogação da parte de fotografia, com acervo doado pelo senhor Ângelo Piazeira, se não me engano, o primeiro fotógrafo de Jaraguá do Sul, e surgiu esse prazer. Então, desde desse início, há uns 3 anos atrás, eu me dediquei, sempre que sobra um tempinho, a fazer esses serviços aqui, principalmente nessa sala, nas 3 áreas que eu me interesso mais, que eu tenho conhecimento, que é a eletrônica valvular, transistorizada, na parte de fotografia analógica e de relojoaria. Então é pelo fato de gostar de antiguidades que surgiu o interesse e o prazer no trabalho voluntário. É um conhecimento que eu tenho e faço uso de uma frase, eu não me recordo exatamente aonde que eu ouvi ela, mas quando a gente tem a oportunidade de usar os conhecimentos para fazer algo de uso, de proveito para o resto da sociedade, a gente não tem opção de não fazer, a gente tem por obrigação ética e por dever fazer isso para a sociedade. Olha que interessante. Como se tornar um voluntário para museus? Bom, isso, como o próprio termo diz, voluntário, parte da pessoa que quer ser.
É simplesmente você, se você acha que você tem algum conhecimento, alguma informação sobre um artefato, ou mesmo que não tenha, teria o interesse de aprender a restaurar coisas ou a ajudar na organização, você deve se apresentar aos responsáveis da entidade, do museu, conversar e se oferecer os seus conhecimentos, o seu serviço, voluntariado, obviamente, com estes responsáveis. Eles vão lhe direcionar, caso você ainda não tenha um foco, para fazer os serviços que estão sendo necessários. Simplesmente como doar sangue, você vai lá e doa por vontade própria. É só querer e fazer. Olha que interessante. Um outro aspecto, né? O Museu Emílio da Silva, então, foi o palco do início desse seu voluntariado, né? Qual a direção museográfica e temática deverá essa instituição focar para que Jaraguá do Sul realmente tenha a sua história respaldada na história e na memória? Sim. Bom, cabe dizer que o nome que o museu leva é do ilustre cidadão jaraguense, o senhor Emílio Silva. A vida inteira, eu não sou um profundo conhecedor da história dele. Faz um ano ou dois que eu estou lendo livros a respeito disso. Mas ele dedicou a vida praticamente a preservar a história de Jaraguá do Sul, dos cidadãos e de objetos desses cidadãos. O museu nasceu com ele, o acervo começou a ser colecionado por ele. E como o próprio nome diz, museu, eu imagino que a principal função do museu e o foco que o museu deve tomar é quanto à preservação do acervo que possui, catalogação e, sobretudo, pesquisa a respeito da história por trás desses artefatos, destas antiguidades, e mantê-las como antiguidades, não permitir que o acervo se degrade, porque existe uma grande diferença entre uma coisa antiga e uma coisa velha. Uma coisa velha é algo do passado que está em estado lastimável, que não tem mais aproveitamento. E uma coisa antiga é um artefato do passado que ainda funciona, ou que está preservado, está em condições de ser exposto, de demonstrar quais os princípios empregados no seu funcionamento e poder ser visualizado com o maior prazer. Então, cabe ao museu tomar esse objetivo, ou seja, museologia, preservação do acervo e, sobretudo, a história por trás dos artefatos. Isso é, na minha opinião, a função principal do museu. E, óbvio, interligação desses artefatos com a comunidade. Incentivo, divulgação para chamar os visitantes ao museu, porque o museu, a função dele é fazer com que a sociedade tome conhecimento do seu passado, o que é importantíssimo. Uma comunidade, uma sociedade sem passado não pode ter futuro. Não existe nem presente, na minha opinião, e nem o futuro sem o passado. Muitos acham o contrário, que o passado deve ser esquecido, eliminado, indiferente das condições que surgiram naquela época, por mais drásticas ou por mais bonitas que são, correspondem ao nosso passado. E é nosso dever ter conhecimento a respeito disso para que possamos nos guiar a rumos melhores me refiro a melhorarmos o que foi supostamente feito errado ou continuar fazendo certo ou melhorando os nossos antecedentes, digamos assim. Tá certo, Maurício. Em nome do Museu Histórico Emílio da Silva, nós agradecemos a sua participação, visto que você é uma pessoa bastante atuante e colaborativa. E esse princípio torna você uma pessoa bastante dinâmica, o que oportuniza que esse espaço do museu aqui em Emílio da Silva ganha um processo de revitalização e que com isso nós podemos salvaguardar o patrimônio da história de Jaraguá do Sul. Bom, eu de minha parte agradeço pelo convite. Volto a repetir, quem tem interesse em contribuir com a história de Jaraguá do Sul, não só de Jaraguá do Sul, mas de qualquer museu, que se candidate, que se voluntarie, que busque o conhecimento. Hoje em dia não é necessário sabermos de tudo. Eu não sei a respeito de todos os artefatos que caem na minha mão.
cabe pesquisar, e digo que, à medida do possível, sempre que eu tiver tempo, eu estarei restaurando algum artefato dessa sala para que um dia as pessoas possam entrar aqui, não simplesmente ver os artefatos, digamos assim, sem vida, mas sim poder escutar um rádio antigo, uma vitrola, ver o mecanismo de funcionamento, esse tipo de características. Sempre que possível, eu vou dedicar um pouquinho do meu tempo a isso. Ok.